Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está no ar o episódio de número 28 do Conversa Segura. Logo estamos no 30, hein? Eu não consigo nem descrever, nem resumir quanto conteúdo valioso já tem na nossa playlist do Conversa Segura. Então, gente, aproveita, corre aí nos episódios anteriores para ver tudo que a gente já conversou por aqui. Dá uma corrida de olho para ver quanto assunto legal, escolhe o que mais te interessa e não perde, porque realmente assim, a gente pega para ver tudo que a gente já fez aqui, todos os convidados que passaram por aqui, é impressionante. Então, eu sou a Lê, tô aqui com o Pedro e juntos a gente trabalha na Wix, empresa que trouxe a forma de fazer CPAT para o presente. Exatamente. E pro episódio de hoje, começa com uma pergunta. Alguma vez na sua rotina, você já presenciou uma situação de emergência? Vamos correr para resolver. Acidentes, isso, acidentes, desmaio, engasgo, essas coisas podem acontecer. E é muito importante que você, que é referência quando o assunto é segurança, esteja preparado para prestar socorro. Exatamente. E aí, outra pergunta. Você se sente preparado para prestar esse socorro? Sabe as principais técnicas de primeiros socorros, né, para as situações mais comuns que acontecem? Você está seguro para agir se for preciso, né, se não tiver mais ninguém para prestar esse serviço? Bom, se a sua resposta foi não, ou mais ou menos, não sei, eu te convido a não desgrudar os olhos e os ouvidos do nosso episódio de hoje. Exatamente, porque hoje vamos conversar justamente sobre as técnicas de primeiros socorros que todo profissional de segurança precisa dominar. E claro, quando a gente aborda um assunto tão importante, a gente precisa trazer alguém que é referência na área para a conversa. A gente sempre faz isso quando o tema é X, a gente gosta de trazer o top do assunto, né, Fê? Isso mesmo. E o nosso convidado de hoje é bombeiro civil e instrutor credenciado pelo SESI, né, o Serviço Social da Indústria. E além disso, ele é instrutor técnico de segurança do trabalho e já atuou também como TST em empresas como a Manserve, a MK Química do Brasil. Bom, Pedro, faça as honras, ele já está aqui na porta, prestes a entrar. É isso mesmo. E com vocês, seja muito bem-vindo, Roger Souza. Um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Olá pessoal, tudo bom? Tudo Sou o ótimo. Roger. Bom, como o pessoal falou, eu sou técnico de segurança já há 10 anos na minha área de formação. Tenho especialização na parte de resgate técnico industrial, resgate em espaço confinado, atendimento pré-hospitalar tático. Já atuei em diversas empresas como instrutor. Eu já ministrei treinamento, eu acho que tranquilamente para mais de 10, 15 mil pessoas ao longo de 10 anos. Também tenho, né, eu tenho mais de 150 certificações diferentes, então já participei muito como aluno também, né, e é uma honra muito grande poder participar com vocês e tentar falar de um assunto que é tão interessante, tão complicado e que muitas vezes as pessoas têm medo, até mesmo de chegar perto. Né? Uhum. Então, muito obrigado pelo convite. Com vocês. Nós quem agradecemos, assim, né? Esse primeiro momento de você se apresentar. Acho que você já fez isso muito bem. Então a gente já parte aqui para começar a escutar as suas histórias, assim, nesse tempo todo de carreira, principalmente atuando como TST, você já presenciou situações de risco em que você precisou aplicar essas técnicas de primeiro socorro? Você já viu isso acontecer? Sim. Uh, é uma. A gente, às vezes, como técnico, principalmente quem hoje em dia está se formando, está saindo agora do curso, ou as pessoas no curso não têm a ideia de que isso vai acontecer, né? De que eu estou estudando lá e eu vou entrar para uma empresa e daqui a pouco eu vou ter um funcionário, um colaborador e que essa pessoa se machuca, se acidenta. Na verdade, aprende só a evitar, né, que aconteça. É, tu tem, vamos dizer assim, o teórico, né? E aí Uhum. muitas vezes quando tu chega numa linha de produção, por exemplo, tu tem a prática. E aí essa Uhum. prática, ela é real.
né? Ninguém chega para ti e diz assim, ó, a pessoa ali, a mulher lá, ó, desmaiou. Tá? Não, os caras já vão chegar para ti e dizer, ô querido, teu técnico de segurança, corre porque tem uma pessoa desmaiada. Né? Então, desde o início, lá, quando eu fiz estágio, eu tive situações do estágio, né, em que eu cheguei, eu era estagiário de uma empresa, de uma metalúrgica de grande porte, e me chamaram no rádio e disseram, um cara caiu dentro do centro de usinagem. Nossa. Sério? É verdade isso? E aí, é aquela questão, saí correndo, né, dentro da linha de produção, e eu cheguei primeiro do que o técnico da empresa. E quando eu cheguei, o cara tinha atorado o braço, sabe? Ele bateu numa ferramenta dentro do centro de usinagem e ele fez um corte, mais ou menos daqui até aqui atrás, aonde quando ele dobrava o braço, o osso saltava para fora. Maria, é assim. E aí, aquele primeiro impacto em que tu olha e diz, e agora? Né? O que eu faço? Eu junto, né? E aí chegavam pessoas, por exemplo, e tinham reações até bem piores, Maria. Eu tive situações de pessoas que... teve gente que chegou, olhou e disse assim, é sangue! E desmaia. Já são dois para prestar socorro. E interessante, a pessoa que desmaiou foi o técnico de segurança da empresa. Então, se você é essa pessoa, esse episódio foi feito para você, fulano de tal. Sabe? Então, assim, as situações, elas são reais. Tá? Eu sempre comento nos treinamentos, nas consultorias que eu faço, de que acidente, né, acidente de trabalho, acidente de trânsito, o acidente doméstico, ele não escolhe hora, local, pessoa, credo, raça, religião. O acidente ele não faz menção a uma pessoa especial. O acidente acontece, sabe? Quando ele é para acontecer, ele acontece. Então é aquela coisa, às vezes as pessoas, não, isso nunca aconteceu comigo. Vai acontecer. Uma hora vai, sabe? Aquele momento em que a gente acaba se descuidando, em que a gente baixa a guarda, por exemplo, é a hora que vai acontecer o acidente. Né? E muitas vezes o acidente é grave, sabe? Aquele acidente leve, ele é um acidente que ele tá te dando um indicativo de que, pensa, vamos rever a parte de segurança, porque vai acontecer uma coisa grave. E muitas vezes, dentro das empresas, e aí, tanto o profissional mais experiente ou o profissional já de início de carreira, muitas vezes esse profissional, em algumas situações, às vezes por produção, às vezes por N fatores, vamos dizer assim, ele às vezes não dá bola para esses alertas. Tá? E aí aquela coisa assim, acontece um acidente leve hoje, acontece um acidente leve amanhã, acontece uma situação, né, e daqui a pouco dá um acidente grave e não tem como resolver. Daqui a pouco tu tem um óbito no meio da empresa. Você falando isso, assim, eu até lembrei de um acidente que eu, há 12 anos, trabalhava num frigorífico de abate bovino. E a gente, né, assim como toda a indústria, tem um monte de regra e questão relacionada à segurança do trabalho. E aí teve um belo dia que o rapaz deu um jeito de não sei que corte que ele fez lá, que ele, ele mesmo fincou a faca furando a bochecha dele. A bochecha ficou... Daí assim, realmente, não usa um EPI aqui, não faz nem sentido ele passar a faca perto da própria cabeça. Mas aconteceu, vai saber por que aconteceu. E esse cara precisa de tudo isso, de primeiros socorros, de atendimento, e vai. É foda, assim, né? É punk. Você não espera uma coisa dessa. E fora as outras situações que não são acidente de trabalho. Uma pessoa que engasgou, estava comendo uma coisa, engasgou. Ou então a pessoa que teve uma parada qualquer, enfim. Várias outras coisas podem acontecer que não simplesmente na situação do EPI ali, do uso, da atenção na hora do trabalho, né? Enfim, são os primeiros socorros, eles servem tanto para essa situação ali
prática do trabalho, mas também para essas coisas do dia a dia. Então, quais são essas situações, Roger, assim, que fora o acidente de trabalho, que é corte, que é esmagamento, queda, tudo isso que a gente já está mais acostumado a saber, quais são essas situações extras, assim, de saúde que podem necessitar atendimento de primeiros socorros? Bom, a gente tem algumas coisas assim, que nem tu mesmo falou agora, Maria. Questão, por exemplo, de engasgo, né? A obstrução de vias aéreas. Isso acontece muito em refeitório, né? Aquela coisa do cara tá lá, né? O trabalhador muitas vezes quer comer, almoçar ligeiro para ir descansar, ou quer almoçar ligeiro para ir jogar uma sinuca, ou né, área de lazer das empresas. E às vezes a pessoa, né, um pedaço de carne vai para o lugar errado e a gente tem uma situação de primeiros socorros. Outras coisas que acontecem muito, assim, caso de mulheres, empresas onde tem muita mulher trabalhando, acontece muitas questões de baixa de pressão, queda de pressão. Isso acontece muito com a mulher, né? Então a gente tem situações de desmaio, por exemplo, em que a pessoa está lá trabalhando, está num lugar muito quente, daqui a pouco baixa a pressão, essa pessoa não se hidratou, não, né, e ela simplesmente desmaia, né? Também temos o contrário, a questão da pressão alta, hipertensão. Aqui no sul, por exemplo, é um estado em que a gente, por tradição, a gente é um dos estados onde tem o maior índice de ataque cardíaco, né, no Brasil, porque Não o sabia. gaúcho é um povo que come muita carne, muita gordura, de tradição, vamos dizer assim. E isso também acontece. Hoje em dia se tem riscos, o risco está cada vez maior de infartos, de doenças cardíacas, né? E aí às vezes a pessoa está lá trabalhando, tem um estresse, acaba, sei lá, tem um problema na empresa, ou até mesmo pela questão da pressão alta excessiva dessa pessoa, e a pessoa infarta. E aí a gente tem situações gravíssimas em que precisa fazer primeiros socorros. Uhum. Caramba. E enquanto bombeiro mesmo, né? Você já presenciou muitas vidas sendo salvas por causa de ações e tal? Como é que é o processo todo? Você tem alguma história mais marcante nesse caso também? Olha, Pedro, assim, ó, cara, a gente vivencia, né, principalmente quando tu está lidando com quem trabalha com vidas, acaba vivenciando vidas. E eu durante de 2018 até 2022, mais ou menos, até o início de 2022, eu atuei como bombeiro voluntário numa cidade aqui da região metropolitana, e a gente presenciou, eu vivenciei muita coisa, muita, assim, ó, perdas de vida, né? As situações de acidente de trânsito, carro versus caminhão, em que muitas vezes a gente chega para uma ação em que não tem Não dá muito o que mais. fazer, né? Não dá tempo. E mesmo fora, né, do quartel de bombeiros, eu sempre fui um cara que, às vezes numa situação, um acidente que não era comigo, né, mas a gente tem a questão da ética junto com a gente e do conhecimento. Então, quando tu tem elementos que tu sabe atuar como prevencionista, como primeiro socorro, a gente vai ajudar. Então, eu já atendi muito acidente. Eu tenho dentro do meu carro, eu tenho equipamento de atendimento, né, para fazer assim um primeiro socorro. E eu já peguei situações, que nem agora, há pouco tempo, eu peguei um acidente de moto aqui na região metropolitana, no Dia dos Pais, em que um rapaz de 20 e poucos anos, né, colidiu lateralmente com um veículo na rodovia, uma batida muito forte, onde essa pessoa teve todo o lado esquerdo do corpo praticamente moído, né? Teve fratura Não. exposta do pé, da canela, fratura exposta do braço, quebrou bacia e teve cortes, teve muito sangramento. E o que eu vejo muito, assim, às vezes as pessoas não estão preparadas. Hoje em dia tu tem muita gente que para filmar, mas não tem a pessoa preparada para atender. Então o cara tava ali, né? Eu tava indo para um local com a minha família, eu vi o acidente acontecendo na minha frente e eu não ia parar, né? Era um domingo, era Dia dos Pais. E aí eu
fui passar pela lateral do acidente, e aí tu vê aquela cena, a pessoa gritando muito, muito sangue, e ninguém parando, sabe? Aquela coisa assim, o corpo da pessoa estava no meio da rodovia. E aí ninguém para sinalizar, sabe? Então aquela coisa, daqui a pouco ia acontecer um outro acidente. Ia passar o caminhão em cima e alguma coisa, pior, né? Puta que... Sabe? E aí é onde a gente pensa nessa questão ética, sabe? Eu encostei meu carro, olhei para minha esposa e disse, ó, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe? E aí tu chega, sabe? E aí é onde precisa ter o conhecimento, né? E ter o discernimento de fazer, né? Tentar fazer o máximo possível aquilo que for certo, né? Porque tu tá com uma vida na tua mão. E você acha que, assim, alguma situação que você presenciou, alguma vida poderia ter sido salva se alguém ali imediatamente conseguisse fazer uma ação de primeiros socorros e essa vida não foi salva porque não tinha ninguém, por exemplo, para desengasgar, para E você acabou agir chegando um pouco depois, corretamente? Você chegou depois, é? Sim. Muitas vezes, que nem eu já presenciei acidente de trânsito em que a gente chegou na pessoa e tinha um óbito, né? A pessoa estava em óbito. E só que o que acontece, assim, ninguém, né? Por exemplo, atinou. Teve um acidente uma vez que eu presenciei em que a vítima bateu, né? Ela era uma pessoa muito gordinha, assim, muito obesa, e não conseguiram tirar ela do carro. E aí ela bateu o carro e essa pessoa, ela teve alguma coisa que ela se engasgou, não sei se foi o próprio sangue, alguma coisa dela, vamos dizer assim. Só que ninguém atinou, por exemplo, a tentar lateralizar a cabeça dessa pessoa ali, virar um pouquinho, para ver se essa pessoa expelia o que estava dentro da garganta, ou até mesmo alguém pudesse abrir a boca e verificar, né, se tinha alguma coisa dentro da cavidade da boca dessa pessoa. Não, simplesmente as pessoas estavam na volta tirando foto e deixaram a pessoa ali, né, daquele jeito. Provavelmente essa pessoa, nos minutos que se passaram, agonizou até entrar no óbito. Uhum. Né? Então, às vezes as pessoas não fazem, sabe? Porque além da falta de conhecimento, existe uma questão de, o que eu faço? Né? As pessoas Sim. muitas vezes não sabem por onde começar. Assim, acho que para quem chegou até aqui nesse episódio, a pessoa já está minimamente sensibilizada com a causa, digamos assim. Mas se te perguntarem, todo profissional de segurança deve dominar essas técnicas? Por quê? O que você responde? Como que você tentaria persuadir os colegas a assumirem essa causa como a deles, assim? Pedro, assim, primeira questão. O primeiro socorro, opinião minha, né, do Roger, eu tenho a plena certeza de que primeiros socorros deveria ser estudado na pré-escola. Isso deveria começar com crianças pequenas. Tanto que Entendi. em Não seria nem países... para TST só, seria Não, para É. todo mundo não, mesmo. para todo Entendi. mundo. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, crianças de 2, 3 anos, existem casos, relatos reais, em que Ó, crianças de 2, 3 anos ligaram para o 911, o pai ou a mãe teve um infarto, né? Caiu dentro de casa, a criança ligou para o 911, e não salvou. conseguia falar, mas por sistemas integrados, o 911 consegue localizar a residência e lá todo Caramba. policial é paramédico e Ó, a pessoa foi salva porque a polícia chegou a tempo. ó, Né? que Então, incrível. não, é fantástico. Né? Então, óbvio que isso precisaria chegar aqui, né? A gente ter esse mesmo Uhum. nível de atendimento. Mas o profissional de SST, ele é um profissional que ele deve ter treinamento de atendimento pré-hospitalar, de primeiros socorros, de BLS, que é o suporte básico de vida, porque o TST, ele inevitavelmente ele trabalha com gente. Então, eu sou TST de uma empresa. Beleza. Quantos funcionários tu tem? Se a gente for olhar lá a nível de norma, no mínimo 50 funcionários por TST. Então, se tu é técnico de segurança de uma empresa contratada, tu tem no mínimo 50 pessoas dentro da empresa.
Então, dentro dessas 50 pessoas, vai me dizer que não vai acontecer nada. Não vai ter um corte no dedo, não vai ter uma batida, ninguém vai escorregar um dia no piso e vai cair. Né? Então, ele é um tipo de conhecimento que, para a tecsegurança, deveria ser obrigatório. Tá? Eu dei aula 3 anos numa escola de tecsegurança aqui em Esteio, onde eu moro, e eu era professor do último semestre, e eu sempre falava para meus alunos assim, ó, cara, terminou o curso de vocês não termina aqui. O curso de vocês, ele continua amanhã quando você se formar. Então vocês têm que continuar estudando. E eu dizia para eles, ó, vocês têm que fazer os cursos de NR, vocês têm que fazer primeiros socorros, tá? Porque na hora que vai acontecer, ele tem que ter um mínimo de preparo. Até, para quem chegou até aqui e está meio apavorado com o que a gente está falando, uma das coisas mais importantes do primeiros socorros, de um bom atendimento, é tu ter uma coisa chamada, não vou dizer estômago, mas tu tem que ter um pouco assim, vamos dizer assim, de ser frio, né? Sangue frio. Tá? Porque às vezes tu vai chegar para fazer um atendimento e tu não tem mais uma vítima com vida, tu tem um cadáver. E aquele cadáver não é uma pessoa estranha, é o teu colega que de manhã estava tomando café contigo lá no refeitório. Realmente. Isso é pesado. Só que é real, né, Pedro? Caramba. Então, o treinamento de primeiros socorros ele é importante porque ele pode, como eu falei ali no início, pode acontecer a qualquer momento. E a pessoa tem que manter a calma para conseguir fazer alguma coisa, né? Porque seja um desconhecido, ou seja a esposa em casa, ou seja o colega de trabalho que tomou café junto, o desespero não vai resolver o problema naquela situação. Tu tem que assim, ó, tentar manter o sangue frio o máximo possível, nem que seja para tu poder pegar um telefone e realizar uma ligação para um atendimento de emergência. Porque o próprio atendimento de emergência ele vai te questionar certas situações, ele vai te dizer, ó, eu preciso de uma ambulância, eu preciso... E lá o atendimento ele vai te perguntar, o que aconteceu? A pessoa caiu, a pessoa tomou um choque elétrico. Então tu tem que ter esse sangue frio até para tu poder avaliar a cinemática do que está acontecendo. Cheguei no local, a pessoa está caída, tá, mas o que aconteceu com ela? Então, se tu não tiver o conhecimento, não tiver o sangue frio de chegar, de poder avaliar, tá, tu não consegue fazer um bom atendimento. Existe em alguns locais, né, em que falam, por exemplo, de que primeiros socorros não se deve fazer, né? Tem, por exemplo, algumas escolas de trânsito, né, alguns centros de formação de motorista andam, né, já andaram comentando, dizendo isso para pessoas, de que tu não deve fazer primeiros socorros, tu tem que pegar um telefone e entrar em contato com alguém. Só que, se tu não tem conhecimento, por que tu não vai fazer? A questão toda é uma questão ética, porque se tu começar a fazer um primeiro socorro, existe uma coisa nos treinamentos de primeiros socorros em que o resgatista leigo, né, a pessoa que é o atendente daquela ocorrência, a única coisa que a gente não pode fazer é determinar óbito. Quem determina óbito é médico. Então, se a gente chega numa situação, numa pessoa, essa pessoa está com sinais incompatíveis de vida, bom, aí eu vou acionar a polícia ali, já deve estar no local também, e nesse momento que essa pessoa não tem sinais de vida, obviamente, né, é um médico que vai atestar que ela está morta, mas eu não vou nem atuar. Agora, se eu chegar numa situação em que a pessoa ela tem algum sinal ainda vital, ou ela tem a possibilidade da gente fazer alguma coisa, por que eu não vou fazer? Eu vou ficar parado? Então vamos partir para essa parte prática. A gente veio aqui hoje para começar a aprender essas técnicas. Claro que a pessoa não vai sair daqui formada, sabendo atuar e fazer tudo que precisa, porque a gente não tem nem recurso para isso aqui. Mas os top 3 mais básicos deve dar. Exatamente. Mas eu queria que você falasse assim, quais são as técnicas mais importantes do profissional de segurança saber, nem que seja para deixar ele com uma pulga atrás da orelha e sair daqui falando, não, eu preciso aprender a manobra tal, eu preciso saber fazer tal coisa, porque isso acontece muito. Bom, primeira coisa
né, que todo mundo tem que entender, é fazer avaliação de batimento cardíaco, saber se a pessoa, né, avaliação rápida, né, de que essa pessoa está viva, né, tem sinais vitais. Então, batimento cardíaco, né, a gente tem vários pontos de verificação. O mais tradicional é aqui, né, na carótida, tá? Então, 2 dedos, a gente nunca usa o polegar. Tem gente que usa o polegar e aí, ele está vivo. Não. Dentro do polegar, aqui a gente tem uma artéria que ela te dá o teu batimento cardíaco e não da vítima. Tá? Então, a gente sempre usa esses 2 dedos aqui. Ó. Encostou, tá batendo? Beleza, eu tenho batimento cardíaco, tô sentindo. Verificação, né? Ver, ouvir, sentir. Isso é aquele básico lá de primeiros socorros. Então, sentir, tem batimento, eu vou aproximar o ouvido próximo do nariz da pessoa para sentir se essa pessoa está respirando e ver, né? Ver o movimento de tórax dela, se essa pessoa está flexionando o tórax e é sinal de que ela está respirando. Isso é uma técnica, né? A outra técnica que é importante é a manobra de Heimlich, que é a manobra de desengasgo. Tá? Essa manobra, ela é muito importante. Tá? Eu posso garantir para vocês que ela funciona, porque a gente aprende isso nos cursos e usa técnicas para mostrar para as pessoas. Mas há um tempo atrás, eu me engasguei aqui em casa, comendo churrasco. Né? Pô, as pessoas pensam assim, mas instrutor não se engasga. A gente é ser humano, a gente se engasga. Né? Eu estava comendo uma carne, minha filha veio me chamar, eu olhei para ela e eu aspirei e a carne não ficou aqui. A carne desceu, eu senti a carne aqui. E eu, sabe aquela coisa assim? Não consegui respirar. Certo. E aí eu disse, não, peraí, eu vou tentar puxar o ar porque eu vou conseguir tossir. Aí eu puxei o ar um pouquinho, né, devagar, a coisa desceu um pouquinho mais, não vai dar certo. E aí tu começa, né, já começa a perder a respiração, tem que segurar a respiração. E a minha esposa é técnica de segurança do trabalho também. E aí eu, peraí, né, olhei para ela e disse, né, vem que a coisa tá bom. E aí ela fez a manobra de Heimlich, né, eu achei naquele primeiro momento assim, meu Deus, será que ela sabe fazer? Eu já comentei com ela, tá? Porque eu já estava pensando na próxima etapa. Se eu parar de respirar, tem que ser procedimento de RCP. E aí ela fez o procedimento, ela fez a manobra de Heimlich, eu consegui expelir a carne que eu tinha comido, ou seja, ela salvou minha vida. Tá? Então é um movimento muito simples, qualquer pessoa pode fazer, tá? E que eu garanto para vocês que vai salvar uma vida. E um terceiro procedimento que é importante também é a própria massagem cardíaca, o próprio RCP. Tá? Essa é uma técnica que, óbvio, requer muito mais, né? Deixa eu só voltar um pouquinho, porque é importante a manobra como fala? Heimlich? Isso. Heimlich. Mas também tem uma manobra diferente para criança, né? Eu falo isso como mãe, porque a gente sempre, principalmente na introdução alimentar das crianças, pode acontecer engasgo com até mais frequência que com adultos, e a manobra é diferente. Então, fica também um adendo sobre engasgo ainda, que criança menor, principalmente menor de 2 anos, não faz a mesma manobra, tem que virar a criança de... Isso, vira ela, coloca ela... bota ela lateralizada a cabeça dela, ou então tu abre a mão em V e bota a boquinha dela aqui no meio, aqui. Sim, né? Ela virada para baixo, palma aqui da mão, né? E batidinhas, né? Suaves, mais precisas, vamos dizer assim, para poder fazer com que ela jogue, muito provavelmente, leite materno para fora. Sim. Né? Então é uma manobra diferente, a força, a intensidade é diferente. Tá? Só um adendo. Tranquilo. Que eu já tive que fazer. Só voltando ali, na parte do RCP, tá? Então, assim, o RCP também é importante, tá? Saber fazer uma boa massagem cardíaca. A massagem cardíaca, tu precisa baixar 5 centímetros do tórax de uma pessoa. Tá? Forte, né? Tem muita força para isso. É muita força, sabe? É muita força. Vai quebrar a costela. Né? Então as pessoas assim, mas eu fui fazer massagem e quebrou a costela. Isso é normal.
A costela não vai matar a pessoa naquele momento. Agora, o coração parado, sim. Então, tu tem que baixar 5 centímetros. Não importa se essa pessoa ela é magra ou ela é mais obesa, tá? A altura que tu tem que baixar é a mesma, só que, obviamente, tu tem camada de gordura, uma pessoa de maior estrutura corporal. Só que a força, tá, vai ser semelhante, né, tanto da pessoa magra quanto a mais obesa, só que tu tem que baixar 5 centímetros. Então tu imagina, a pessoa é mais gordinha, tem 5 centímetros para baixar do músculo do tórax aqui, mas tu ainda tem mais tanto de gordura para baixar. Então tudo isso aqui tu tem que fazer força, né? A caixa torácica vai estar mais resistente, tá? Então é uma força muito forte, tá? E que, assim, o protocolo de RCP mudou, né? Até 2010, pela Associação Americana de Cardiologia, tu podia fazer 2 ventilações, 30 massagens para adulto, 2 ventilações, 15 massagens para criança. Só que hoje, devido a várias situações, entre elas o Covid e outras doenças, não é mais recomendado, a não ser que tu tenha um equipamento, né, uma BVM, que é um boca válvula máscara, é também conhecido por AMBU, só que o AMBU é uma marca, tá, que é o acessório aquele de ventilação. Então, se tu não tem nenhum acessório de ventilação, o protocolo não é mais 30/2. Tá? O protocolo agora é 100 massagens dentro de 1 minuto. Então realmente é bastante, entendi. Sim, tu tem. E outra coisa, não é aquela massagem descompassada e louca, né? Não, não, ela tem um compasso, tá? A massagem cardíaca ela tem um ritmo, porque o coração tem um ritmo. Né? Então, tu imagina, tu precisa adequar 100 massagens dentro de um período de 1 minuto. Então não é aquela coisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é compassado, porque o coração vai fazer, né, cada massageada que você faz, o coração faz isso aqui, ó. Ele fecha, abre, fecha, abre. Cada vez que ele faz isso, ele faz o ciclo circulatório. E aí ele vai fazer percorrer o sangue do teu corpo em todo o corpo. Lá na cabeça, nos pulmões. Tá? Então ele mantém a pessoa viva. Então é uma manobra muito importante, só que essa precisa realmente de fazer Treino uma prática. também, né? Ter um conhecimento prático. Nó. Mais alguma que o TST não pode deixar de saber? Estancar a hemorragia. Tá? Saber trabalhar com hemorragia. Hoje em dia, o torniquete ele foi uma coisa que há muitos anos atrás ele era, né, Padrão. se fazia padrão, fazia torniquete para picada de cobra, para diversas situações, e o torniquete eram coisas às vezes absurdas, era um pedaço de pano enrolado com um pedaço de pau, era um arame, né, enrolado na perna da pessoa. E hoje o torniquete ele se transformou num equipamento tático, ele principalmente um equipamento de atendimentos, de atendimento pré-hospitalar de rua, né, de guerra, vamos dizer assim. E o torniquete, para uso, tá, do TST, ele se torna um equipamento para uso em situações de amputação e de grandes hemorragias. Tá? E aí é onde precisa ter o sangue frio, né, que a gente estava falando, e a gente precisa também de saber usar a técnica do torniquete. Então não é aquela coisa, não é simplesmente tu pegar qualquer coisa e amarrar na perna lá, o cara perdeu o pé. Tá? Não, tu tem que saber qual é a posição, o tempo, quanto tu vai levar de deslocamento, se tu vai ter que afrouxar aquele torniquete. Os torniquetes táticos hoje, por exemplo, que são vendidos, né, nos kits e são vendidos aí em lojas conceituadas, o torniquete hoje, por exemplo, ele não se solta mais. Ele é um equipamento descartável. A pessoa arrancou a mão fora. Então tu vai botar lá 25 centímetros, mais ou menos, 30 centímetros, tu vai aplicar o torniquete. Né? Isso antes da articulação, por exemplo. Então tu vai aplicar o torniquete ali, ajustou o torniquete, ele tem um clipe em que ele faz, tu trava ele,
e tu não mexe mais, tu só vai mexer naquele torniquete lá no hospital. Então, mas aí o torniquete afrouxou. Então, para aí. Tu não vai mexer naquele torniquete nem reapertar ele. Tu vai fazer e vai pegar e vai colocar outro torniquete um pouco mais para cima. Então, vou estar com 2 torniquetes e manter, né, a hemorragia dessa perda de membro controlada. Tá? E tu só vai mexer nele dentro de um centro cirúrgico. Tá? Só que, óbvio, essa é uma técnica que ela precisa de muito sangue frio. Sim. Legal. Vamos supor que beleza, já estou consciente, já estou mobilizado, sensibilizado. Agora tomei consciência disso, é a coisa mais importante como próximo passo na carreira. E quero fazer esses treinamentos práticos e tudo mais. Eu sei que é difícil porque, né, tem gente ouvindo a gente de todos os cantos do país, mas onde que ela encontra cursos, treinamentos e capacitações, assim, geralmente? Assim, existem, né? Eu acredito que em todo o Brasil existem diversas escolas conceituadas nessas áreas. Aqui no Sul, por exemplo, daqui até São Paulo, ali, até o Rio de Janeiro, eu conheço algumas escolas, né? Vamos dizer assim, quase que várias escolas, conheço muito profissional dessa área, em que tem, né, em diversas cidades, tem em Santa Catarina, tem no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul tem um monte de gente muito boa nisso, e que tem escolas especializadas em atendimento pré-hospitalar, tem escolas especializadas em cursos, por exemplo, de bombeiro civil, onde dentro do curso de bombeiro civil tem um adendo, né, tem um anexo, vamos dizer assim, onde a pessoa vai trabalhar mais fortemente o atendimento pré-hospitalar. Mas o que acontece? A pessoa que está ouvindo a gente, dá uma olhada na sua cidade, nas regiões metropolitanas, e se não tem, né, se por acaso na sua cidade não tenha essa prática, existe a possibilidade, né, que nem eu, por exemplo, eu sou instrutor de treinamento em todo o Brasil. Né, então, é aquela questão, a gente hoje em dia tem as técnicas que a gente pode fazer, por exemplo, EAD, né, tem escolas também que fornecem os cursos EAD, e eu, Roger, em algumas situações, muitas vezes as empresas me contratam para fazer a parte prática. Então, Aí você elas têm viaja, entendi. Sim, a gente viaja, faz o atendimento. Óbvio, não tem, né, não é só eu que faço isso, existem diversos profissionais que atuam. Mas o que eu acho que o mais importante é a pessoa que está ouvindo a gente procurar, sabe? O técnico de segurança, ele tem que buscar novos Pede conhecimentos. recomendação e vai. É aquela questão, vai lá na internet, dá uma pesquisada, eu moro no Rio Grande do Norte, em Natal, cara, ali na região deve ter alguma coisa, alguma empresa, porque tem muito profissional espalhado pelo Brasil. Uhum. Tá? E aquela questão, o técnico de segurança, ele tem que fazer essa pesquisa, vamos dizer assim, ele tem que buscar, porque faz parte do currículo dele. Então ele tem que ele tem que estudar. Sim. Tá? Bom, gente, muito assunto aqui. A gente, na verdade, É. deixou uma pulga atrás da orelha para você pegar essa curiosidade, esse assunto tão importante e se aprofundar daqui para frente. Claro que aqui você não saiu nenhum expert em nenhuma manobra, mas você saiu aí com esse instinto de entender que você precisa se especializar, se você ainda não está seguro de prestar esses atendimentos, que é importante se aprofundar. Bom, vamos chegar no nosso ping-pong, que são as nossas 5 perguntas finais que a gente faz para todos os convidados que passam por aqui. E você não vai escapar, Roger. Então, a primeira pergunta é: indica um livro ou um material que todo mundo que trabalha com segurança, todo profissional de segurança, não pode deixar de ler de jeito nenhum. 2 livros. Tá? Óbvio que depende do foco da pessoa, mas Resgate em Espaço Confinado, tá? Que é do Sérgio Luiz Chagas, e Emergências Tecnológicas, que é do Rubens Pérez, engenheiro Rubens Pérez. São livros voltados à indústria química, né? E áreas industriais, mas também não só a indústria química. Mas para quem busca conhecimento em resgate, em emergência, esses livros são muito bons, tá? Muito bons mesmo. Maravilha. E, Roger, qual famoso te inspira? Cara, tem um cara chamado Steve Buscemi.
Tá? O nome dele não é Buscemi, tá? Esse cara é ator e quem, né? Ele atua no, sempre foi ator coadjuvante, vamos dizer assim, mas ele é um cara que já atuou no Conner, já atuou no Gente Grande, né? Então tem diversos filmes dele. Esse cara, ele antes de ser ator, ele foi bombeiro em Nova York. Ó, E muito tri a história do cara. Ele foi bombeiro em 1980. Bom, em 1981 eu nasci, então é um pouquinho mais velho que eu. Tá? Mas ele é um cara que ele foi, né, bombeiro em Nova York, na 55 Companhia Motorizada, se não me engano. E aí ele foi, isso em 86 mais ou menos, ele virou ator, produtor, diretor, faz esses trabalhos como coadjuvante. Ele é um ator bem legal, assim, ele já fez vários filmes de comédia também. E só que aí é que vem a questão. Esse cara, por exemplo, em 11 de setembro, ele largou tudo que ele estava fazendo e foi atuar. Em 12 de caramba. setembro, ele estava no outro dia, né, do atentado. Ele Uhum. foi para Nova York, foi para a companhia que ele atuava e ficou dias em Caramba. turno trabalhando e tirando as pessoas de lá. E outra coisa, não Pô, até existem arrepiei aqui. fotos. Caramba. O cara é muito tri. Assim, eu acho a história dele muito legal. Tá? E não existem fotos, não existem reportagens dele fazendo isso, porque ele se negou a fazer. Ele estava lá pelas pessoas e não pela publicidade. Depois, no Caramba. furacão Katrina, também, em 2012, ele também fez a mesma coisa. 2012 ou 2016, ele fez a mesma coisa. Ele foi para a companhia dele ajudar as pessoas, né, a remover pessoas debaixo de escombros. Sabe? Então, Caramba. ele é um cara que não adianta dizer para você assim, eu tenho um herói brasileiro. Não, esse cara, Inspira, né? ele inspira e ele é um cara comum, sabe? Aquela coisa assim, mas ele é ator de Hollywood. Cara, mas ele faz coisas comuns, sabe? Então não existe, sabe? Pô, é um cara fantástico. Eu acho a história dele muito legal. Bom, e qual foi um conselho que alguém te deu que te ajudou a mudar a sua carreira, a evoluir, fez diferença para você? Eu tive algumas mensagens durante a minha vida, né? Então, teve muita gente que tentou me botar para baixo, vamos dizer assim, tá? Mas a mensagem que eu mais lembro foi a mensagem de um professor meu, né, o professor Sérgio Corbellini, quando eu estava lá no meu estágio obrigatório. Ele foi meu coordenador de estágio. E aí ele olhou para mim e disse assim, cara, segue em frente, tá? Você já é TST desde o dia que você começou a estudar aqui. Então, ele foi um cara que me inspirou muito, assim, né? Ele era um professor muito legal, as aulas dele eram muito intensivas. Só que ele foi um cara que ele sempre acreditou. Tá? Ele sempre olhou para mim e disse, não, vai em frente porque tu tá fazendo e o que tu tá fazendo tá certo. Tá? Então, é um cara que eu gosto muito dele. E assim, infelizmente, né, com essas emergências todas que já contou essas histórias, você acaba tendo dias difíceis, né? O que que você faz para relaxar? Música. Eu amo música. Então, eu toco 16 instrumentos diferentes. Caramba. Sou, Gente, eu sou autodidata, sou multi-instrumentista, toco de ouvido, né? E então, assim, música. Né? Eu vou pro sítio, violão, né? Piano, e aí fico lá tocando, cantando, às vezes só eu e os passarinhos, né? Minha Ó. filha na volta ouvindo. Aham. E a melhor coisa que tem é música, sabe? Ela ajuda muito para relaxar, para descansar a cabeça. e para a gente terminar, você vai completar a frase. Segurança para mim é. A nossa vida. Esse é o lema das minhas transmissões. Normalmente a minha propaganda segurança é a nossa vida. Tá? A gente não vive sem segurança. Segurança está em todo lugar. Bom, Roger, muito obrigada. Sim, essa conversa foi inspiradora. Acho que todo mundo, né, até a gente que não é técnico de segurança, ficou com uma pulguinha atrás da orelha de que a gente precisa saber como agir, porque as situações de emergência podem acontecer inesperadamente.
E com certeza todo mundo que chegou até aqui, até o fim desse episódio, vai sair daqui com essa pulga atrás da orelha para se aprofundar ainda mais nas técnicas de primeiros socorros. Então a gente te agradece muito por compartilhar suas histórias por aqui. Muito obrigado. Obrigado para vocês, né, pelo convite. Muito obrigado para você que está ouvindo, né? Compartilhe, divulgue, né? Esse, né, que as empresas têm por aí, divulgue, né, o podcast. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Não, o prazer foi todo nosso. A gente que agradece. E para você que nos acompanha também, muito obrigado pela companhia. Né? E se você ainda não sabe, o Conversa Segura vai ao ar sempre terça-feira sim, terça não. E você pode ver todos os nossos episódios no YouTube, Spotify, conforme preferir. Isso. E antes da gente se despedir, se você adorou esse assunto, comenta aqui embaixo o que você achou. Acompanhe o Roger também nas redes sociais. Eu vou deixar um espacinho aí, Roger, para você contar quais são as suas redes sociais, onde as pessoas podem te achar. No Instagram, TST Roger Silva, é onde eu divulgo a parte do meu trabalho. E no LinkedIn, Roger Souza Silva, tá? Instrutor de treinamento. Vocês, quem pesquisou lá, vai me encontrar. No LinkedIn eu estou lá de capacete verde, então não tô... Fica fácil. Fica fácil de encontrar. Tá? Mas entre em contato, a gente atende todo o Brasil aí, o que precisar, eu estou à disposição de vocês. E pode deixar também nos comentários o que você quer ver aqui nos próximos episódios, quais convidados você quer que passe por aqui, que a gente vai correr atrás para trazer esses temas, essas pessoas que vocês têm vontade de ver por aqui. Bom, chegamos ao fim. O Conversa Segura fica por aqui, né, Pedro? É isso aí. E um abraço e até a próxima. Até. Beijos. Até, pessoal. Tchau.